Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. A igreja paralela à garagem de São Francisco. Você passou o trevo da BR-040, você vai estar lá conosco no nome de Jesus, né? Hoje, né, um culto, né, de oração, pedindo a Deus a bênção, em nome de Jesus, né, orando, abençoando a vida das pessoas para a glória de Jesus, né, ajudando as pessoas a alcançarem as suas bênçãos, os seus milagres, em nome de Jesus, aleluia. Então hoje, às 7h30 da noite, se Deus quiser, presencial e online, nós estaremos lá. Amanhã, se Deus quiser, amanhã, nós temos um culto bem bacana, um culto de casais, amanhã, 7h30. E nós vamos falar sobre os vilões do relacionamento. E nós vamos falar de 3 vilões, né, que foram inimigos de um filme chamado Batman. E aqueles 3, nós estávamos conversando sobre esses vilões. Aí eu me lembrei desses 3. É lógico que existem mais vilões, mas eu me lembrei desses vilões, né, que se apresentam nesse filme, que realmente trazem certos comportamentos que, se nós olharmos de uma forma bem legal, bem bacana, nós vamos ver com os nossos relacionamentos, né? Então vai ser um tempo muito bacana amanhã. Você é o nosso amanhã, 7h30, no nosso culto de casais, né? Vai ser muito legal, muito bacana mesmo. Vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Domingo de manhã, 8 horas, domingo de manhã, 8 horas, domingo de manhã, 9h30, e domingo à tarde, 6h30 da tarde, se Deus quiser, no nome de Jesus. E no dia 2 de junho, véspera de feriado, nós começamos uma atividade muito bacana, muito bacana, que é a oração das causas impossíveis. Ele vai ser realizado à meia-noite, com transmissão ao vivo pelo Facebook, que nós temos usado. Vai ser muito bacana. Quarta-feira, meia-noite, a oração das causas impossíveis. Então, a partir do dia 2 de junho, quarta-feira, o seu nome, o nome da sua família, o nome de uma causa impossível, você vai apresentar neste momento, meia-noite, diante de Deus, e nós vamos interceder para que Deus venha, né, nos ajudar de uma forma muito preciosa e poderosa, no nome de Jesus, tá bom? E no dia 4 de junho, sexta-feira, no dia 4 de junho, sexta-feira, e depois, na outra semana, no dia 8 de junho, me parece que vai ser dia 8 de junho, parece que vai dar dia 8 ou dia 7 de junho, dia 8 de junho vai dar na quarta-feira, dia 8, dia 9 de junho, dia 8, dia 9, depois nós vamos verificar, vai ser à tarde, às 3 horas. Então, no dia 2, preste bem atenção, no dia 2 de junho, meia-noite, a partir do dia 2 de junho, toda quarta-feira, meia-noite, a oração das causas impossíveis. A oração de Paulo e Silas, que balançou os alicerces da cadeia, e ali eles foram libertos de uma forma sobrenatural. Foi tão impactante que os presos que estavam lá não saíram da prisão. Eles ficaram tão amedrontados com tudo aquilo que está acontecendo,
a libertação que estava sendo alcançada naquela hora de Paulo e Silas, naquele instante, o carcereiro que tomava conta deles, conforme o livro de Atos, capítulo 16, o carcereiro, ele pega a sua espada para poder se matar, para não ser morto pelos romanos, por causa da fuga, né? Daquilo que estava acontecendo. Paulo, não. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele momento de louvor que Silas estava fazendo e Paulo orando, aquele momento maravilhoso, aquele momento foi tão precioso, essa oração foi tão sobrenatural. E aí nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar um louvor meia-noite, como Paulo e Silas nos ensinou, passam por essa experiência, e depois nós vamos orar. A oração das causas impossíveis. Era impossível Paulo, do jeito que estava amarrado, preso, acorrentado ao Silas, todo ferido, todo machucado, e ele ali, ele tira forças, de onde não sabe, lógico que a gente sabe de onde ele tirou forças, ele tira forças no Senhor, eles começam a cantar, começam a adorar, eles oram a Deus e Deus vai e realiza algo sobrenatural. É o que nós cremos, é o que nós esperamos, é o que nós desejamos, é o que nós vamos fazer, buscar a partir do dia 2, à meia-noite, se Deus quiser. Na sexta-feira, dia 4 de junho, sexta-feira, dia 4 de junho, nossa campanha presencial, online, para poder ajudar essas pessoas. Eu espero que a gente esteja ajudando, né? Porque aí não depende mais de nós, cada um abre o sinal, abre o celular, abre o computador, enfim. A campanha O Vale de Ossos Secos. Nós vamos orar para a cura interior, nós vamos orar para a quebra de maldição, nós vamos orar para todos esses motivos em nome de Jesus. Os vales de ossos secos. Uma mensagem sobrenatural do poder de Deus, que Deus mostra para Ezequiel o que ele estaria fazendo, né, realizando no povo de Israel, transformando aquele momento de morte, aquele momento terrível, em um momento poderoso e maravilhoso. É assim que nós vamos fazer. Nós vamos estar fazendo essa campanha sempre para te ajudar, te auxiliar, abençoar a sua vida no nome de Jesus. Sexta-feira, não deixe de comparecer, não deixe de estar presente, não deixe de convidar um amigo, uma amiga para estar conosco em nome de Jesus, tá bom? Vai ser bênção poderosa, maravilhosa, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, maravilha, amém? Então aí, ó, estamos encerrando o mês, uma programação bacana hoje, culto de oração, libertação. Amanhã um culto muito bacana de casais, um culto temático, um culto dinâmico, domingo de manhã às 8 da manhã, às 9h30 da manhã e às 6h30 da tarde, vai ser muito bacana em nome de Jesus. Aí na semana que vem, já começa, olha só que coisa maravilhosa, já começa a gente já aplicando na quarta-feira, dia 2, à meia-noite, a oração das causas impossíveis, e depois nós vamos estar juntos na sexta-feira, aí sábado, domingo, aí na segunda-feira, 4, 5, 6, na segunda-feira, dia 7 de junho, às 3 horas da manhã, o nosso sexta campanha do mês de junho, né, de madrugada às 3 horas, meu Deus Todo-Poderoso. Vai ser maravilhoso depois da Santa Ceia, quanta coisa bacana, né? Quanta coisa legal, quanta coisa para poder ajudar, auxiliar, fazer com que você alcance o seu milagre, a sua bênção, enfim, a sua cura, a sua prosperidade, a sua paz que você tanto procura. Quanta coisa maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Maravilha. Bom, nós estamos, né, vivenciando uma série chamada Obras da Carne e Frutos do Espírito. E hoje nós já começamos
entrando dentro desse assunto já passamos o livro, o primeiro capítulo, 2, 3, o 4 de Atos, de Gálatas, né, mostrando que o ambiente e as cartas que Paulo vai escrevendo, vai conduzindo aos cristãos daquela época começarem a entender certas atitudes, certas ações que estavam fazendo com que eles se distanciassem das coisas de Deus, se distanciassem das coisas do Senhor. Então, nós encontramos agora, depois do capítulo 4, que ele mostra, né, a diferença, no finalzinho mostra que nós nascemos, né, não nascemos da escrava, que era Agar, mas sim de Sara, que era o propósito de Deus, porque era o da fé, né? E ele fala, o justo viverá da fé, e isso é muito precioso, muito precioso. Então ele fala que nós nascemos na graça, nós nascemos na lei, não nascemos na escravidão. Outrora havíamos estado na escravidão, mas o Senhor nos resgatou e nos colocou pela graça na presença dele, para a glória e louvor do nome dele, aleluia. Maravilha, né? Graças a Deus. Então, agora nós vamos entrar dentro do capítulo 5 de Gálatas. E nós vamos falar sobre esse capítulo. São 26 versículos, onde Paulo vai tratar dessa peleja que existe dentro de todo cristão. A presença da carne, os seus desejos, e o Espírito Santo, que faz com que o homem ele consiga vencer essas tendências, essas inclinações, essas vontades, e vai ser muito bacana. Nós vamos falar de alguns termos, como o que significa concupiscência, o que significa significa lascívia, libidinagem. Olha que coisa bacana, muito bacana, meu Deus do céu. Olha, eu acho que vai ser muito legal, viu? Eu acho que vai ser muito bacana agora a gente entrar dentro desse ponto. Então, em Gálatas 5, Paulo defende de forma energética, a liberdade que foi dada aos cristãos em Cristo. E ele ensina que não importa o que aconteça, devemos permanecer debaixo da graça de Deus. Não importa o que aconteça, devemos permanecer debaixo da graça de Deus. Repetindo, o que significa graça? Graça, poder capacitador ou favor não merecido. Nós não merecíamos, o Senhor lá fez. Ele nos capacita em meio às fraquezas, em meio a tudo que nós podemos passar de fraqueza. Ele vai lá e nos capacita. Então, no entanto, ele adverte, né? Apesar de ele colocar essa estrutura da graça em que nós vivemos, ele nos adverte que essa liberdade não pode ser um pretexto para a prática do pecado. Essa é a pegada do negócio. Essa é a diferença. Ele nos mostra que somos e vivemos na graça, ele nos mostra que fomos alcançados pela graça, somos livres, mas ele mostra que nós não podemos usar dessa liberdade, dessa graça, para praticar o pecado. A liberdade em Cristo deve ser dirigida pelo Espírito Santo, devemos ser guiados por ele. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Olha, eu sou salvo pela graça, eu vivo pela graça, aleluia, maravilha, e graças à graça de Deus. Mas não nos dá a liberdade de pecarmos. Paulo fala isso em Romanos 6, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vivemos pela graça, mas não podemos pecar para que a graça se manifeste. Pelo contrário, hoje nós estamos guiados pelo Espírito Santo, e ele fala, né, em Gálatas ele fala que devemos andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne, os desejos. Nós vamos falar sobre isso. Então, ele, de forma bem didática, ele faz uma lista apresentando quais são as obras da carne e os frutos do Espírito. Então ele coloca ali para todo mundo entender de uma forma bem específica. Ele coloca as frases, ele coloca tudo isso e depois ele vem especificando, ou seja, nós vamos especificar o que quer dizer cada obra da carne e o que quer dizer cada fruto do Espírito.
Então, Gálatas, capítulo 5, é a oposição da carne, né? É nos opormos, com a ajuda do Espírito Santo, a essas manifestações que acabam acontecendo na nossa vida. Diz assim Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 26. Ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas. Uma hora elas se manifestam. É desafiador isso. Ao mesmo tempo que é desafiador, é um sinal de perigo que nós não devemos, ou seja, devemos tomar cuidado para que essas obras não se manifestem. Então, ou seja, nós não façamos as obras da carne para que elas não sejam manifestadas, não sejamos expostos. As obras da carne são manifestadas. Quais são? A imoralidade sexual, a impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, a inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Maravilha, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Então aí Paulo já começa a colocar as obras da carne e ele começa a expor os frutos do Espírito Santo. E nós vamos entender, compreender. Não é apenas falar, olha, imoralidade, pureza, tal. Nós vamos discernir, vamos fazer assim, vamos dissecar cada palavra dessa, vamos vasculhar cada palavra dessa, vamos entender cada palavra dessa, vamos procurar saber, entender o que é cada palavra dessa, para melhor nós nos posicionarmos, melhor nós vivermos, vigiarmos, buscarmos mais a Deus, enfim, buscarmos mais a presença do Senhor. Vai ser bênção para a glória de Deus. Nos mostrar o quanto que nós somos frágeis em relação a essa luta entre a carne e o Espírito. Vai ser muito interessante. Então, quando Paulo ele trata disso, Paulo admoesta os crentes de Gálatas a viver no Espírito, para que os desejos da carne não venham se tornar satisfeitos. Porque um abismo chama outro abismo, conforme o salmista diz. Então, um desejo vai atrair outro desejo. E assim sucessivamente. Ele prova que os desejos do Espírito e os desejos da carne opõem de modo direto um ao outro. Não combinam. É a mesma coisa que você pegar um pote de água e colocar um vidro de óleo. Você vai ver a diferença. Né? Vai haver uma parte com água, uma parte com óleo, porque não se misturam, não conseguem conviver. Eu digo assim, na prática desse óleo, não é o óleo do Espírito Santo, não. Aquele que é dirigido pelo Espírito não está sob o jugo que leva à sujeição da carne. Então, o jugo é o peso, né? É o fardo. Né? O jugo é a lei, é a interpretação, é o que eu penso, o que eu acho. Então, quando ele fala assim, não está sob o jugo que leva à sujeição da carne, ou seja, não está sobre o jugo, não está sobre as informações, sobre a lei que leva para a carne. Olha, as ideias, os convites que levam para lá. Como aponta Gálatas 5,19, como nós lemos, o serviço do amor, o qual os crentes gálatas foram demonstrados a realizar, não era banal amor ou pensamento humano, era um amor divino. Então eles tinham que exercer esse amor divino, praticar esse amor divino, mas se não houvesse esse controle, não haveria esse amor divino. Para atingir esse tipo de amor,
amor sacrificial, o amor do servir, o amor do fazer, o amor do realizar, o amor do cooperar o outro, era preciso viver uma íntima, indispensável, uma intimidade indispensável com Deus. Explicando nesse cenário como andar no Espírito. Ele vai explicar nesse cenário como que vai andar no Espírito. Então a gente vê que ele nos chama a atenção para o momento que nós vivemos hoje. Meu Deus, o mundo. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, eu fui até fazer uma visita na casa dele, e ele falou que ele estava lendo sobre o comportamento e as atividades desses últimos tempos que a humanidade ia passar. O hedonismo, né? A minha vida guiada por prazer. Eu só me satisfaço com o prazer. Nosso Pai, você vê as pessoas... Outro dia, para você ver como é que as pessoas estão tão presas a isso, tão guiadas por isso, pelo esse hedonismo, né? O prazer acima de tudo, que teve uma pessoa que defende doses controladas de crack. Você não controla droga, você não controla, não tem dosagem de droga. Quanto mais até morrer, até infartar, até dar uma paralisia, até paralisar o coração, até vir uma overdose. É assim o processo da droga. Começa com a droga branca, não vou ficar aqui entrando em detalhe, depois vai para as drogas lícitas e depois as drogas ilícitas. E sempre mais, até infartar, até dar uma convulsão, até dar uma paralisia de órgãos, até morrer. Então não se consegue, de uma forma assim assustadora. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que conhece, mas olha o que ele diz: vamos liberar, mas de doses controladas. Não se controla a droga. Ainda mais como não é viciante, como o crack. A pessoa quer uma pedrinha, amanhã quer uma pedra, outra. E você talvez já saiba, conviveu com situações assim. Então, a gente vê esse mundo hoje andando em cima de prazer. Eu quero é prazer, se me dá prazer, então eu quero, se eu não quero, então, enfim. Então, para nós vencermos isso, que às vezes acaba também podendo nos atingir, porque nós podemos ser atingidos de diversas coisas, podemos ser atingidos de diversos lados, de diversas maneiras. A gente não é um super crente, né? Não existe essa capa de super, não. Existe sim o sangue de Jesus na nossa vida, o sangue de Jesus sobre nós, né? O temor, o amor, buscar, orar, consagrar, Bíblia Sagrada, né? A gente não está isento. Então, para atingir esse tipo de amor, desse conduta, desse caminhar, desse proceder, desse fazer, desse agir, tinha que ter uma intimidade, é necessário uma intimidade indispensável com Deus, aonde Paulo ele mostra dentro desse cenário. Paulo então aplica uma ordem nova, contudo associada ao contexto. Digo, no entanto, andai em espírito. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. A palavra grega empregada por andar, a palavra grega que traduz a palavra andai, é peripáteo, que quer dizer viver, portar-se, conduzir-se. Então, quando Paulo ele vai explicar, aparece essa palavra. Esse entendimento, ele é exato, é uma palavra exata, andai é uma palavra exata. E ele aplica em viver, em portar-se, em conduzir-se. Para andar nessa vida de amor, os Gálatas tinham que agir pelo Espírito. Para andar nessa vida que Paulo estava falando para eles, eles tinham. Então era necessário o Espírito, pneuma que vem a palavra grega quer dizer o Espírito,
não se refere ao espírito humano, nem sequer ao espírito de Deus, a ponto divino, do ponto de vista um do outro. Porém, o espírito de Deus, quando ele habita no espírito do ser humano. Então é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, o homem interior do fiel tem de estar sob energia motivadora e capacitadora do Espírito Santo. Então, o homem interior do fiel, ele tem que estar sob a energia motivadora, capacitadora do Espírito Santo de Deus. Né? Então, isso está em oposição, diferente, com a vida fora de Cristo, que era motivada pelos desejos da carne. Então, o homem interior fiel ali, ele vai buscar essa energia motivadora, capacitadora do Espírito Santo. Contrário, né? Uma forma contrária, aquele que quer viver fora de Cristo, vai ser motivada pelos desejos da carne. Então, esta vida recém-adquirida, vivida permanentemente na dependência do Espírito Santo, é possibilitada pela manifestação da carência, do buscar, do se entregar de uma forma particular a Deus. Então, Deus vai nos chamar para isso, né? Eu espero que você, né, venha compreender todo esse processo. Então, antes de viver, né, essa tamanha intimidade, o indivíduo primeiro precisa experimentar a conversão. Então, ele vem ao batismo, ele se converte, e aí o próprio Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida dele, e ele também permitir que o Espírito Santo venha se mover, venha sobre ele para poder mostrar esse andar no Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. O apóstolo preferiu mencionar a exigência da disciplina em viver no Espírito, dizendo assim: e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, no momento em que o homem vive, no momento em que o homem de fé vive e anda pelo Espírito, duas mudanças acontecem. Opa, aí é bacana. Aí a gente aí nós já começamos a discernir, a interpretar se alguma coisa está certa ou não na minha vida. Então, esse homem de fé, vivendo pelo Espírito, andando, tem essas duas transformações. Primeiro, as concupiscências não são satisfeitas. Segundo, a vida fiel reproduz fruto do Espírito. É incrível, né? A laranja, se você plantar laranja, ela vai reproduzir laranja. Ela não vai reproduzir limão, ela não vai reproduzir banana, ela não vai reproduzir caqui. Ela vai reproduzir laranja. A vida do fiel reproduz o fruto do Espírito Santo. Então, se é fiel, se está andando no Espírito, esses frutos aparecerão. Jesus fala que pelos frutos conhecereis as árvores. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Agora, Fernando, o que é concupiscência? Agora sim. Desculpem. Vamos lá. Fernando, o que é concupiscência? É um termo utilizado para designar cobiça ou apreço por bens materiais, assim como prazeres sexuais, e a ganância por poder ou por dinheiro. Na Bíblia cristã, esse termo na Bíblia cristã fala sobre concupiscência dos olhos, que seria o desejo pecaminoso do prazer carnal praticado na imaginação das pessoas. Eu olho, né, imagina. Aí a palavra de Deus fala em 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17, fala: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo.
O mundo e a sua cobiça ou a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, versículos 6 e 7. Então ele fala dessa concupiscência dos olhos, esse desejo, né, que desperta a prática da imaginação. Por isso que você vê muita gente, né? Me desculpe o que eu vou falar aqui agora. A pessoa aparece com um punhado de ouro de pendurado, um punhado de ouro no braço, o menino está vendo, aí manifesta dentro dele a concupiscência dos olhos. Aí ele começa a desejar, a querer aquele momento, a desejar, a montar todo um processo, a desenvolver, a imaginar, porque ele olhou. Olha. Então o que você olha tem o poder de criar algo em você, fazer você imaginar alguma coisa. Quer ver que coisa interessante? Quando você olha uma figura de uma praia, você automaticamente, o seu prazer é despertado e você fala assim, poxa, eu queria estar numa praia agora, um solzinho gostoso, uma água, o barulho do mar, o vento, a areia, eu com os pés na areia, eu vou lá, me molho, volto, é um refrigerante, é alguma coisa, é uma conversa bacana, é ouvir uma música naquele momento, ou ler alguma coisa também, um livro, sei lá. Olha quanta coisa se imagina. É lógico que é uma imaginação boa, lógico. Quem que não queria estar numa praia numa hora, nessa situação, com boas companhias do lado, conversando coisas boas, bacanas. Olha, quem não gostaria? Então, para você entender essas concupiscências, que é o desejo descontrolado, é um desejo grande, forte, para o lado mal. Imagina. Então você olha aquilo ali, aí você olha aquela quantidade, aí o jovem começa a maquinar. Como é que pode? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? E aquilo vai tomando conta da sua imaginação ao ponto de levá-lo a fazer e a praticar. Olha que coisa interessante. Então vamos lá. No hebraico essa palavra tem alguns significados. E normalmente seu significado é um forte desejo. Um desejo descontrolado. Mas a Bíblia traz um significado muito preciso dessa palavra, acompanhado de desejos carnais, um forte desejo da carne, algo que impulsiona, que não agrada a Deus. E aí você provavelmente deve estar perguntando, Fernando, como que a gente controla essas coisas? Meu Deus, orando, consagrando Bíblia e disciplina. Como assim a disciplina, Fernando? O que eu vejo, o que eu ouço, qual a programação da televisão, quais são os lugares que eu frequento, qual é o lugar aonde eu estou frequentando, qual é o tipo de pessoas que estão naquele lugar. Por isso que o cristão ele tem que estar em lugares confortáveis para que ele não gere esse tipo de pensamento. É incrível isso, é muito incrível. Então, esses desejos são aplacados, essa forma de controlar. Por isso que nós vamos ver lá na frente o que são os frutos do Espírito. Então, etimologicamente falando, essa palavra, de uma forma etimológica, este termo se originou a partir do latim concupiscens, que significa o que tem um forte desejo, que deriva da palavra concupera, que quer dizer forte desejo. De acordo com algumas doutrinas religiosas, como o cristianismo, por exemplo, concupiscência é um sinônimo de libertinagem ou lascívia carnal. Esta ação, consequentemente, é detida como um pecado. Ou seja, isso vai levar à condição de pecar, de ser um pecador. Aparece uma outra palavra legal aqui,
Lascívia. O que é lascívia? Isso eu vou falar segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Não precisamos correr, não precisamos ter pressa. E esse estudo, essa série, vai nos ensinar a controlar muitas coisas. Lá na frente, quando chegarmos dentro dos frutos do Espírito Santo, por exemplo, quando nós chegarmos a falar sobre prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, cada uma dessas palavras nós vamos, né, desmembrá-las para poder entender. Isso vai ser bacana porque vai nos ensinar a controlar e também vai nos ensinar a complexidade das nossas lutas, das nossas adversidades quanto cristãos e o quanto nós temos que estar orando e pedindo a Deus. Eu quero terminar, a gente vai estar orando agora, eu quero terminar falando uma coisa com você. Preste muito bem atenção. Não se sobrecarregue de culpa. Não se sobrecarregue se penalizando. Não se sobrecarregue, não sei por que eu estou falando isso. Bom, na bem da verdade a gente não tem que saber nada, a gente só tem que falar porque Deus sabe. Não se penalize por causa de alguma coisa. Não se cobre por causa de alguma coisa. Não se machuque por causa de alguma coisa. Nós somos muito complexos. Somos muito mais complexos do que você possa imaginar. Somos muito bem organizados. O pecado nos desorganizou, infelizmente. E trouxe coisas para nós que nos atrapalham muito a viver com Deus. A ter felicidade, a ter paz, a ter tranquilidade. Não se penalize porque alguma coisa saiu errada. Nós somos muito complexos e isso nos traz um desafio muito grande. Em meio a tudo que às vezes acontece conosco, uma lição que nós podemos tirar é se apegar a Cristo. Se apegar não como uma obrigação, se pegar como um amor. Não um amor, um amor de entendimento, um amor de compreensão, um amor de aceitação. Não se culpe por coisas que a gente não consegue controlar. Nós somos muito complexos, muito complexos. Nós somos muito bem formados, bem estruturados. Imagina se o pecado não tivesse vindo sobre nós. Olha a capacidade de seres humanos que nós seríamos. Olha a capacidade a capacidade do lar que nós teríamos. Olha como que nós iríamos produzir coisas poderosíssimas, mais poderosas do que nós temos produzido ultimamente. Mas o pecado, ele desestruturou essa complexidade. E trouxe tudo isso para nós, e isso é muito desafiador. Por isso que Paulo e a palavra nos ensina que devemos buscar o Espírito Santo. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. E colocarmos a nossa vida nele, na presença dele. E ele vai sempre nos ajudar. Entenda isso. Não procure ser perfeito. Procure andar em perfeição. Procure andar diante de Deus. A palavra de Deus fala assim: ser perfeito como meu Pai é perfeito, ser santo como meu Pai é santo, ser separado, ser perfeito no amor, ser perfeito no buscar a Deus, na dedicação. Ser perfeito em clamar a Deus, em buscar a Deus. Ser perfeito em entendimento.
nós somos muito complexos. Somos muito organizados. Só que o pecado desorganizou tudo isso. Por isso que o Espírito de Deus veio para nos ajudar, para cooperar conosco. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, meu Deus, queremos te agradecer pelo Espírito Santo, que tem nos ajudado a viver de uma forma dependente do Senhor, tem nos levado a sermos dependentes de Ti, dependente da Tua graça, dependente da Tua misericórdia, dependente do Teu amor, dependentes da Tua direção, dependentes. Ó Deus, e nos ajude a andar no Espírito. Nos ajude a estarmos bem firmes na Tua presença. Nos ajude a superar os momentos difíceis. Nos ajude, meu Pai Todo-Poderoso, a superar os momentos complicados da nossa vida. Nos ajude, Senhor, meu Deus, a superar, meu Deus, as crises que aparecem, as doenças que surgem, os desafios que vêm sobre nós. Nos ajude a sobreviver e a prevalecer. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, alcance essa casa, este lar, alcance essa vida, este coração, e essa família de uma forma muito preciosa, muito poderosa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que Teu Espírito Santo venha, meu Deus, ajudar de uma forma muito poderosa. Venha ajudar essa casa, este homem, essa mulher, a superar, meu Deus, os seus problemas, suas lutas e suas adversidades. Venha ajudar, meu Deus, este homem a superar os seus medos, suas inseguranças. Venha, meu Pai, com o Teu Espírito Santo, fortalecer e ajudar para a glória do Teu nome. Obrigado, meu Deus, por esse tempo. Obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo que está conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Nós agradecemos para o louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, Jesus. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Amado de Deus, o programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui, são 12h45 já, meu Deus do céu. E segunda-feira nós estaremos juntos mais uma vez, segunda, quarta e sexta, estaremos juntos mais uma vez, em nome de Jesus, com o encontro, com o programa Encontro com a Palavra. Queremos desejar a você um final de semana maravilhoso. Queremos nos encontrar hoje, 7h30, queremos te encontrar amanhã, 7h30, e domingo, em um dos nossos 3 horários. Leve um visitante para receber oração, estar junto conosco, recebendo a palavra de Deus, que tenho certeza que será maravilhosa. E segunda-feira continuamos com essa série, tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Nos ensinar o quanto somos complexos, né? O quanto somos organizados, e o que o inimigo fez, o diabo fez, o pecado fez em relação a essa desorganização. Vai ser bem bacana, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda a termos uma vida organizada na presença de Deus. Um
grande abraço, Deus abençoe e uma boa tarde, um bom final de semana, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe.